Querido povo brasileiro, sou um cidadão desta pátria amada que neste momento se dirige a vocês para fazer uma reflexão sobre o nosso país. O Brasil é um país rico e diversificado sobre inúmeros aspectos. Nossa diversidade, por vezes, pode dar a impressão de uma falta de identidade nacional. Mas, afinal de contas, o que nos une e identifica como brasileiros? Penso que, em primeiro lugar, a nossa língua. Depois, a nossa alegria, espontaneidade e acolhimento. Gostaria de focar minha reflexão na problemática da corrupção. Hoje, mais do que nunca, tem se falado de corrupção. A todo instante, somos bombardeados de forma massiva por este tema. Isto tem minado a nossa alegria e a nossa esperança em um Brasil melhor. O problema da corrupção em nosso país é complexo e data dos primórdios da colonização. Para tentar compreendê-lo de forma mais profunda, seria necessário fazer um estudo sério e sistemático do mesmo. E isso não será possível neste curto vídeo. A meu ver, uma das razões que explicam este fenômeno da corrupção em nosso país é o fato dos primeiros colonizadores destas terras só pensarem em enriquecer a si próprios e aos seus respectivos países. Esta ganância colonial ficou na gênese do povo brasileiro. Ao longo da história, foi se criando uma mania conveniente de se setorizar a corrupção. O que quero dizer com isso? Quero dizer que não se pode reduzir a corrupção somente ao âmbito da política. Enquanto o brasileiro setorizar a corrupção somente a este âmbito, este país não vai para frente. Gostaria de apresentar agora alguns pontos que penso ser importante para ajudar eficazmente o nosso Brasil. Em primeiro lugar, gostaria de falar da ampliação da visão de corrupção, trazendo-a para a realidade de cada cidadão. Cada um precisa se rever em sua conduta cidadã. Do contrário, estaremos agindo como hipócritas que apontam os erros dos outros, mas não corrigem os seus próprios. Em seguida, é preciso acabar com o tal jeitinho brasileiro, que, a meu ver, é uma imaturidade do cidadão. O tal jeitinho brasileiro nos coloca na condição de adolescentes mimados, que insistem para que as coisas saiam sempre segundo as suas próprias conveniências. Se quisermos que este país faça jus ao que está escrito em nossa bandeira, precisamos acabar com este tal jeitinho. Precisamos começar a obedecer às leis estabelecidas em nossa Constituição Federal e os diversos regimentos que governam a nossa nação. Por fim, penso ser este o ponto mais importante de todos. Precisamos amar a nossa pátria de forma coletiva e concreta. E aqui está o grande desafio, pois para isso iremos precisar lutar contra a herança genética gananciosa herdada dos nossos colonizadores. Caro povo brasileiro, o Brasil só vai mudar quando cada um deixar de apontar o dedo para o outro e corrigir as suas corrupções pessoais. O Brasil só vai mudar
quando passarmos a obedecer com seriedade as leis do nosso país, sem tentar driblá-las ou adaptá-las segundo as nossas convicções pessoais. O Brasil só vai mudar quando sairmos de nossa zona de conforto para pensarmos no bem comum de nossa nação. Este pensamento deve ser traduzido em atos concretos do nosso dia a dia, como, por exemplo, manter limpo os ambientes sociais que frequentamos, zelar pelo patrimônio público, não poluir os rios. Este pensamento também deve alcançar o nosso processo democrático. Um cidadão maduro e que pensa no bem comum não escolhe seus representantes pautado em sentimentos partidários, mas colocando de lado tais sentimentos, escolhe racionalmente o candidato que lhe pareça ser mais idôneo para o exercício do mandato. Concluo dizendo que louvo as mais diversas medidas anticorrupção tomadas em nosso país. Incentivo veementemente a continuidade das mesmas, mas acredito que o problema é mais profundo e que, se ele não for combatido em sua raiz, só vai gerar desgaste para as instituições federais e para o povo brasileiro, que não aguenta mais ser atingido por um tsunami midiático de notícias de corrupção. Ao contrário do que se pensa, a solução do Brasil não está nas mãos de político A ou B, ou na utópica ideia de um salvador da pátria, mas em uma pessoal conversão cidadã. Construir um Brasil melhor é responsabilidade de cada um de nós.